Em novembro de 2009, John Jones estava com familiares e amigos explorando a famosa caverna Nut Put, no estado de Utah, nos Estados Unidos, quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história dele. John Edward Jones nasceu em uma grande família de 7 filhos. Quando criança, John e seu irmão Josh foram introduzidos à espeleologia por seu pai. Durante a infância, eles participavam de expedições em cavernas por todo o seu estado natal, Utah, onde aprenderam as técnicas necessárias para explorar os labirintos escuros de túneis subterrâneos. Há poucos dias, sua esposa descobrira que estava grávida do segundo filho. A essa altura, eles agora moravam na Virgínia, onde John cursava medicina para se tornar cardiologista pediátrico. Naquele ano, para comemorar o Dia de Ação de Graças, John voltou para a casa de seus pais para passar um tempo com os parentes e contar as boas novas. Certo dia, eles decidiram que seria divertido reviver seu hobby em família e partir para explorar a famosa caverna Nut Put, como costumavam fazer em sua infância. Em 24 de novembro, por volta das 20 horas, John adentrou a caverna juntamente com mais 10 amigos e familiares. Explorada pela primeira vez em 1960 pelo espeleólogo Daley Green, a caverna Nut Put está localizada a 88 quilômetros ao sul da cidade de Salt Lake. Na época de seu auge, a caverna Nut Put atraía cerca de 25 mil visitantes por ano e era famosa por seus túneis estreitos e escorregadios e por contar com trechos incrivelmente apertados. Formada por fontes hidrotermais que atravessaram o calcário, a caverna Nut Put recebeu o nome da argila marrom, semelhante à massa que reveste suas paredes. Cavernas hidrotermais como a Nut Put são caracterizadas por uma série de grandes salas, que são conectadas por túneis estreitos e sinuosos. E as diferentes seções da Nut Put têm nomes apropriados ao seu tamanho, como Labirinto, Canal do Parto, Aorta e Devoradora de Escoteiros. No total, a Nut Put foi mapeada como tendo 413 metros de comprimento a 44 metros de profundidade no subsolo. A caverna Nut Put também tem uma história um pouco tumultuada. Devido à sua popularidade, o grande fluxo de visitantes causou um alisamento excessivo das rochas calcárias do chão da caverna, tornando-a escorregadia, e as autoridades temiam que pudesse acontecer acidentes graves ou letais em uma dessas seções. De fato, já em 2004, 5 anos antes de John Jones entrar na caverna, 2 escoteiros quase perderam a vida em 2 casos distintos, com apenas uma semana de diferença. Em um desses casos, as equipes de resgate levaram 14 horas até conseguirem resgatar um escoteiro de 16 anos da caverna, usando o complexo sistema de roldanas. Após este incidente, a caverna foi fechada para visitantes e não foi reaberta até maio de 2009. Um portão com cadeado foi instalado na entrada e os visitantes que desejavam entrar na caverna precisavam antes fazer uma reserva no parque estadual, para garantir que apenas um grupo de pessoas entrasse na caverna de cada vez. Ao entrar na caverna, o grupo de John explorou a maior sala, conhecida como Grande Escorrega. Depois, John, seu irmão Josh e 2 amigos decidiram atravessar uma seção mais desafiadora, da qual já tinham conhecimento, chamada Canal do Parto. O Canal do Parto é um estreito aperto que desce em ângulo negativo e depois se abre para uma sala maior, e parece que você está nascendo quando sai dela, daí o nome. Após algum tempo procurando, John encontrou um buraco na parede que ele pensou que levava ao Canal do Parto e entrou de cabeça. Ele rastejou ao longo dela com a barriga para baixo durante algum tempo, mas não encontrou o lugar onde o túnel se abria mais. Na verdade, o túnel estava apenas se estreitando à medida que ele rastejava. Ao invés de atravessar a passagem correta que levaria ao Canal do Parto, algumas fontes contam que ele acidentalmente entrou na seção conhecida como Devorador de Escoteiros, enquanto outras fontes afirmam que ele estava em um túnel ao lado do Canal do Nascimento, chamado Edge's Push. Em ambos os casos, esses túneis não levam a lugar nenhum, por não serem largos o suficiente para nenhuma pessoa atravessar, e como resultado, são túneis inexplorados.
Eventualmente, enquanto avançava, ele se deparou com uma queda acentuada no túnel que descia direto, quase em linha reta. Talvez pensando que essa era a queda que ele procurava no canal do parto, John avançou lentamente pelo túnel, que media apenas 25 por 45 centímetros de diâmetro. Em pouco tempo, John percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida, e o túnel não se abria à sua frente. Pelo contrário, o túnel apenas se estreitou ainda mais e ele agora estava preso de cabeça para baixo. Por algum tempo, John gritou por socorro, e a primeira pessoa a encontrar John foi seu irmão Josh. Ele tentou com todas as forças puxá-lo para cima e para fora do túnel, mas só conseguiu movê-lo um pouco antes de John escorregar de suas mãos e deslizar de volta para a fenda. Para piorar, quando John voltava, ele ficava ainda mais entalado, e desta vez uma de suas mãos ficou presa para baixo dele e a outra foi forçada para trás. A única parte que saía da fenda agora eram apenas os pés e os tornozelos de John. Percebendo a gravidade da situação, John e Josh fizeram uma oração rápida. Então Josh saiu correndo de lá para buscar ajuda. As equipes de resgate foram contatadas e poucas horas depois chegaram ao local. A primeira pessoa a alcançar John foi uma mulher chamada Suzy Motola. Quando chegou até John às 00:30, ele já estava preso lá havia 3 horas, a 122 metros adentro da caverna e a 30 metros de profundidade. Suzy se apresentou ao tênis preto de John, que era a única coisa visível no túnel, e John respondeu dizendo: "Olá, Suzy, obrigado por ter vindo, mas eu realmente quero sair daqui." Poucas horas depois, mais e mais equipes de resgate chegavam à caverna e buscavam meios para libertar John de lá. Eles discutiram diferentes estratégias para libertá-lo e até mesmo consideraram lubrificar as paredes da caverna para conseguirem deslizá-lo para fora. Eventualmente, eles decidiram por instalar uma série de cames de escalada. Uma corda então seria passada por esses cames e amarrada às pernas de John, e a equipe de resgate puxaria a outra ponta da corda para retirar John da fenda. À medida que fixavam os cames, eles também começaram a perfurar os pedaços de rocha mais salientes para removê-los e alargar o túnel. Infelizmente, devido ao quão estreitas eram as passagens, a perfuração era lenta e demoraria mais de 1 hora para remover apenas alguns centímetros de rocha. Outra coisa que complicou o resgate foi a posição em que John se encontrava. O teto, acima de onde John estava preso, era tão baixo que eles não conseguiam simplesmente puxá-lo para cima. Eles precisariam puxá-lo um pouco para cima e depois reajustá-lo e depois puxar um pouco mais horizontalmente, e então reajustar novamente o ângulo que puxavam. As primeiras tentativas usando apenas os cames não tiveram sucesso, e os socorristas decidiram passar a corda através de novas roldanas aparafusadas à parede da caverna. Novamente, este foi um processo dolorosamente lento devido ao quão estreita a caverna era, e embora uma equipe de quase 100 resgatistas trabalhasse sem interrupções para tirar John da caverna Nut Put, apenas uma pessoa conseguia acessar a passagem de cada vez. Enquanto isso, 19 horas após o início do resgate, a condição de John começava a piorar. O corpo humano está adaptado para bombear sangue pelo corpo, atuando contra a força da gravidade quando estamos em pé. Quando estamos de cabeça para baixo, o sangue se acumula no cérebro e o coração não consegue trabalhar o suficiente para bombear o sangue em excesso para fora do cérebro. Isso também faz com que outras funções sejam prejudicadas, como a filtragem do sangue pelos rins, enquanto o coração trabalha em excesso, tentando bombear para fora do cérebro contra a força da gravidade. Eventualmente, o aumento da tensão no coração e o acúmulo de sangue no cérebro são letais. Com o passar do tempo, John começou a ter dificuldade para respirar e alternava entre estado de calma e estado de pânico. Também nessa hora, um rádio foi trazido para a caverna para que John e sua esposa pudessem conversar um pouco um com o outro e ela pudesse confortá-lo. Embora ambos estivessem preocupados, durante esse breve momento, eles tentaram consolar um ao outro da melhor maneira que puderam. Finalmente, a equipe de resgate terminou de fazer os buracos e fixar as roldanas auxiliares na parede da caverna.
8 homens, então, agarraram a ponta da corda e começaram a puxar John para fora da fenda. Depois de tanto tempo de cabeça para baixo, as pernas de John doíam muito durante o processo, e a equipe era forçada a interromper frequentemente para lhe dar descanso. Eventualmente, eles conseguiram puxá-lo para cima o suficiente para que um dos resgatistas fizesse contato visual com ele. Ele parecia exausto, seus olhos estavam vermelhos e ele reclamava de dores nas pernas, e mesmo assim, ele teve presença de espírito para sorrir para o socorrista. Depois de um descanso breve, a equipe de resgate começou a puxar John para cima novamente, porém, de repente, toda a equipe caiu para trás de uma só vez. O socorrista mais próximo de John foi atingido por algo com tanta força que por alguns instantes perdeu a consciência. Quando acordou, não acreditava no que via, quando notou que a rodana principal fora arrancada da parede da caverna. Ele percebeu que, infelizmente, a rodana ainda estava presa a um grande pedaço de rocha que havia quebrado do teto da caverna, fazendo com que a polia se soltasse. Ao mesmo tempo, percebeu que John havia escorregado de volta para a fenda. Desta vez, parecia que ele estava ainda mais profundo do que antes. O socorrista também sofreu graves ferimentos faciais com o impacto do equipamento e precisou que alguém entrasse e tomasse seu lugar. Quando o novo socorrista chegou, percebeu que a respiração de John estava muito mais superficial e menos frequente. John agora lutava para permanecer vivo. O novo socorrista tentou desesperadamente fazer um novo furo para a polia manualmente, o mais rápido possível, mas depois de esgotar suas energias, também precisou ser substituído. O novo socorrista o substituiu, tentou falar com John, mas não obteve resposta. Pouco depois disso, um profissional médico rastejou para dentro da caverna onde John estava, e John foi declarado sem vida à meia-noite de 25 de novembro de 2009. A causa oficial considerada foi parada cardíaca. Durante o resgate, um total de 137 socorristas trabalharam por 27 horas ininterruptas, mas no final não tiveram sucesso em salvar John Jones da caverna Nut Put. No dia seguinte, as autoridades competentes avaliaram a situação e determinaram que recuperar o corpo de John seria muito arriscado devido ao risco do equipamento se quebrar novamente e ferir gravemente algum socorrista. Então, a entrada foi selada para sempre com cimento e o corpo de John permanece no local desde então. No dia 7 de abril de 2008, Michelle, de 30 anos de idade, ligou para sua mãe para contar sobre como andava sua vida e falou sobre seus planos para o dia. Michelle era um alpinista ávido e recentemente havia desenvolvido também um interesse crescente por visitar cavernas, iniciando na atividade apenas um mês antes daquela ligação. Nesse dia, ele se preparou para visitar o Parque Nacional Ojko, que fica a cerca de 16 quilômetros ao norte da cidade de Cracóvia, no sul da Polônia. Embora este seja o menor parque nacional existente no país, ele está surpreendentemente repleto de colinas de calcário, formadas durante o período Jurássico. Por isso, a região é conhecida pelos habitantes locais pelo apelido de Jura, e é uma das terras mais belas de toda a Polônia. No local, existem cerca de 220 cavernas mapeadas, sendo 10 delas situadas apenas no Parque Ojko. Embora Michelle não tivesse praticamente nenhuma experiência em espeleologia, ele passou o último mês obtendo o máximo de informações que pôde sobre essa atividade e sobre o local. É claro que a teoria e a prática podem ser duas coisas completamente diferentes, mas o detalhe é que não é preciso uma pesquisa muito aprofundada para saber algo crucial sobre o Parque Nacional de Ojko. A exploração no local é estritamente proibida. Isso se deve ao fato de que, ao longo dos anos, as cavernas do parque foram alvo de depredações e saques. Pessoas iam ao local remover fósseis, cristais e formações geológicas para vender. Então, para manter essas pessoas afastadas, imensas grades de metal foram instaladas sobre as entradas de cada uma das cavernas. Infelizmente, mesmo essas grades nem sempre desestimulam os invasores em potencial, e também não seriam o bastante para manter Michelle afastado, embora, honestamente, ele realmente devesse tê-las levado mais a sério.
Ele havia entrado sozinho para explorar no dia 7 de abril e desde então parou de se comunicar com familiares e amigos. Então, quando o dia 9 de abril chegou e a mãe dele não teve notícias e não conseguiu contato pelo celular, ela lembrou que ele havia prometido que ligaria para ela assim que voltasse da caverna, mas a ligação não havia acontecido. Ela pensou que talvez ele estivesse tão exausto que poderia ter esquecido de ligar e ter ido direto para a cama naquela noite. Mesmo assim, ela decidiu que não iria arriscar. Então ela pegou o carro e dirigiu até a casa dele, onde também não havia sinal dele e o seu carro não se encontrava. Dessa forma, ela decidiu partir para o Parque Geórgico para procurar qualquer sinal dele e se deparou com o carro dele no estacionamento do parque. Ainda não havia indicação de qual caverna exatamente ele estava, mas pelo menos ela reduziu as possibilidades. Então pegou o celular às 00h45 do dia 9 de abril e ligou para a polícia para denunciar o desaparecimento dele. As autoridades responderam imediatamente e chegaram ao carro de Michael com um cão farejador, que achou o seu rastro imediatamente, mas o perdeu com a mesma rapidez. A polícia então contatou um grupo especializado em resgate em montanhas e cavernas, chamado Grupo Jura, que foi ao local com 22 resgatistas e mais 2 cães. Então, por volta das 4h30 daquela manhã, os cães conduziram o grupo a 20 metros mais acima pelo vale, até a entrada da caverna Saspolska, com apenas 2,5 metros de largura na entrada. Dentro da caverna, existe uma seção mais espaçosa comparada ao restante do trajeto de 70 metros de comprimento. Os cães entraram na caverna com a equipe seguindo logo atrás deles. Então, dentro da abertura, havia uma nova câmara que descia em direção ao local onde está localizada a grade. Quando as equipes de resgate chegaram lá, encontraram uma mochila com as chaves ao lado da grade, que havia sido cerrada o bastante para que um adulto pudesse atravessar para o outro lado. A essa altura, não havia dúvidas de que Michel ainda estava lá dentro, e se ele estivesse de alguma forma preso no túnel extremamente apertado, tirá-lo vivo de lá seria uma tarefa extremamente difícil. Pior ainda, o túnel desta caverna tem um formato particular que vai se fechando quanto mais fundo você vai, o que limita enormemente o número de pessoas do resgate que poderiam estar lá dentro ao mesmo tempo. Na verdade, apenas os membros mais magros do grupo poderiam se espremer através do túnel à medida que suas paredes se fechavam cada vez mais. Até mesmo o menor entre eles lutava para atravessar, e uma das obstruções em particular era extremamente difícil para os membros do grupo passarem. Depois de algumas tentativas fracassadas, eles perceberam que precisariam de equipamento especializado para passar com segurança, e o fato de não conseguirem passar pela abertura estreita era extremamente preocupante. Michel provavelmente era mais alto do que o menor do grupo de resgate, então se ele de alguma forma conseguiu passar desse ponto, ele certamente estava em sérios apuros. Quando as ferramentas chegaram, a equipe de resgate usou cinzéis para alargar a passagem até que fosse possível atravessar por ela. Então, a cerca de 14 metros de distância de onde o portão se encontrava, a equipe encontrou o telefone de Michel junto com seu relógio, capacete, lanternas e luvas. E um pouco mais à frente, eles puderam ver os seus pés. A cena era muito pior do que todos imaginavam. Michel estava preso, quase completamente de cabeça para baixo, em uma seção do túnel chamada The Clamp. O primeiro resgatista chegou até ele por volta das 8h20 daquela manhã, quase 4 horas depois que os cães os levaram para a caverna. Ele chamou Michel algumas vezes e não obteve resposta. Com isso, ele puxou um canivete e espetou levemente o pé de Michel para ver se ele reagiria, mas não houve reação alguma. Foi somente quando o resgatista segurou o tornozelo de Michel para tirar o seu sinal vital que a realidade da situação ficou clara. Não havia pulso, sua pele estava fria e suas pernas estavam rígidas. Infelizmente, a essa altura, Michel já havia perdido a vida. Enquanto sua mãe chorava a perda do filho na saída da caverna, o resgate se tornava agora uma recuperação corporal. Eles estavam determinados a libertá-lo para que sua mãe pudesse lhe dar o enterro adequado. Ainda usando os cinzéis, os membros do Grupo Jura trabalharam em 2 turnos para remover as rochas o suficiente ao redor de Michel para tirá-lo da fenda. O trabalho foi incessante e levou umas 4 horas para removê-lo de onde ele estava preso.
Depois disso, eles tiveram que descobrir uma forma de carregá-lo pelo túnel principal, porque a maior parte era estreita o suficiente para permitir que apenas um resgatista pudesse puxá-lo de cada vez. E isso durou mais algumas horas, até que finalmente o removeram da caverna por volta das 18h30. Quando o corpo permanece de cabeça para baixo por qualquer período de tempo, a gravidade faz com que o sangue se acumule na cabeça. Para compensar, o coração precisa bombear cada vez mais forte. A gravidade também coloca todo o peso dos seus órgãos diretamente sobre os pulmões, fazendo com que eles não consigam inflar corretamente. Passar por uma obstrução como a pinça significa que Michel também teve que se tornar o menor possível. Uma técnica para fazer isso é expirar completamente para esvaziar os pulmões antes de tentar atravessar. Isso pode fazer o espeleólogo passar para outro lado, mas é arriscado, pois pode fazer com que ele fique preso indefinidamente, como foi o caso de Michel. Depois que seu corpo foi recuperado, eu não encontrei informações sobre sua autópsia, então a verdadeira causa do falecimento é desconhecida, mas acho provável que tenha sido devido à hipotermia ou alguma complicação devido à posição que ele permaneceu por horas. Em 13 de agosto de 1970, Hal Watts, de 35 anos, e Fred Smith, de 16, chegaram a Emerald Springs para o que provavelmente seria um mergulho rápido. Este sumidouro fica em uma propriedade privada e é cercado por uma cerca alta com um portão trancado, mas o proprietário muitas vezes concedia acesso a cientistas e outros especialistas interessados em estudá-lo. Hal e Fred não eram nenhum dos dois, mas Hal era a única outra pessoa que tinha permissão do dono para entrar, porque ele era o mergulhador mais conhecido de Orlando e amigo pessoal do dono. Ele usava esse acesso do proprietário para que ele pudesse treinar mergulhadores e instrutores, mais especificamente aqueles da comunidade do mergulho em cavernas. Naquele dia, no entanto, eles não estavam lá para treinar, pois já tiveram uma sessão de treinos no dia anterior. Porém, enquanto estavam no treino, um equipamento importante foi perdido em algum lugar abaixo da superfície. Pode parecer uma escolha melhor apenas considerá-lo uma perda, mas era um colete de segurança muito caro em 1970. Hal comprou o colete por $142. Ajustando a inflação, esse mesmo colete custaria hoje cerca de $1.500, ou R$7.000. Então valia a pena fazer um mergulho extra para, pelo menos, tentar recuperá-lo agora. Embora os dois mergulhadores tivessem quase 20 anos de diferença de idade, ambos tinham experiência na época. A área de Orlando tinha apenas 4 mergulhadores certificados para profundidades até 100 metros, e Fred, um jovem de 16 anos, era um deles. Anteriormente, Hal se formou em Direito e passou o início de sua carreira como investigador particular em Atlanta, antes de se mudar para a Flórida e abrir uma loja de materiais de mergulho. Em seguida, fundou a Associação de Mergulho Profissional e dedicou sua vida ao esporte. No entanto, a certificação atual de mergulho em cavernas ainda não existia nessa época, e ainda levaria cerca de 10 anos para ser criada. Portanto, embora Hal e Fred tivessem experiência em poços azuis, nenhum deles tinha o tipo de treinamento exigido para mergulho em cavernas que está disponível hoje. E se você é um espectador recorrente do canal, você já sabe que não são necessários muitos erros antes que um mergulho em cavernas possa se tornar uma tragédia. Na verdade, apenas 2 anos antes, quando foi explorar o Poço do Ninho da Águia, perto de Brooksville, Flórida, com 2 outros mergulhadores, Hal passou por um evento trágico quando um dos mergulhadores se afastou demais dos amigos e ficou perdido no meio da água turva. Isso acontece quando a areia fina ao longo das paredes e do chão da caverna cria uma nuvem que pode ser tão espessa que a visibilidade cai a zero. Então, usando todos os seus tanques de ar, Hal e outro mergulhador procuraram por todos os lugares pelo amigo perdido, mas eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de onde ele estava. Esse mergulhador não foi localizado até os dias de hoje. Voltando para 13 de agosto, eles se prepararam e entraram na água. A descida inicial para Emerald Springs foi normal. Eles alcançaram a marca de 46 metros procurando pelo colete de segurança, mas sem encontrar nada.
foram forçados a desistir depois de algum tempo por questões de segurança. Hal, então, sinalizou para Fred que era hora de subir, e quando eles começaram a subir a superfície, de alguma forma, eles se enroscaram nas cordas guias que estavam usando. Felizmente, devido à sua experiência, eles se mantiveram calmos enquanto abordavam a situação e tiveram o ar de reserva e o tempo necessário para se libertarem. Hal, então, liderou o caminho quando eles começaram a subir novamente, e periodicamente ele olhava para baixo para verificar a distância de Fred. Mas então, não muito longe da superfície, Hal olhou para baixo e pôde ver a lanterna de Fred caindo na escuridão. Imediatamente ele se virou e foi atrás dele, mas conforme Hal descia, ficou cada vez mais claro para ele que não conseguiria alcançar Fred a tempo. Por volta dos 91 metros, a luz de Fred desapareceu nas profundezas. Então, ainda mais horrivelmente, por causa de sua rápida descida, Hal se sentiu mal e acabou desmaiando. Algum tempo depois, por sorte, Hal abriu novamente os olhos e percebeu que ainda estava a 100 metros da superfície. Felizmente, ele havia perdido a consciência por poucos segundos e seu respirador não saiu de sua boca. Ele foi capaz de se recompor o suficiente para continuar nadando em direção à superfície, sem ter ideia do que teria acontecido com Fred. Mas agora já não havia maneira de ir atrás do amigo, pelo risco que ele mesmo corria naquele momento. Tudo o que ele podia fazer era sair do poço e buscar por ajuda na superfície. Assim que Hal saiu da água, ele notificou os serviços de emergência, e a busca por Fred logo começaria, embora desde o início fosse altamente improvável que ele fosse encontrado com vida. A profundidade real de Emerald Springs era desconhecida naquela data, e ainda por cima, Fred estava preso aos tanques de ar e a um peso de metal usado para mergulhos profundos. Então havia pouca chance de seu corpo flutuar para a superfície. Além disso, o poço de Emerald Springs tem o formato de uma ampulheta. Na superfície ele é largo, mas vai se fechando conforme a profundidade, vindo a alargar novamente na parte inferior. Mesmo que Fred viesse a flutuar, havia pouca chance que conseguisse passar pela parte estreita da ampulheta, mas obviamente, ainda assim, eles teriam que tentar recuperá-lo. A primeira noite de busca não teve sucesso. Os mergulhadores de resgate, Bill Thompson e Bud Sims, desceram um total de 114 metros, o que era mais profundo do que Fred tinha ido inicialmente, e não encontraram nada. A busca ainda foi mais complicada pelo fato de que a descida tão profunda exigia horas de descompressão no retorno, mesmo que eles passassem apenas alguns minutos procurando. De qualquer forma, durante 4 dias, a equipe de mergulho aumentou para 6 membros, procurando por quase 24 horas por dia. No dia 16 de agosto, a equipe de mergulho, que incluía Hal e Bill, entrou na água para outra tentativa de encontrar o corpo de Fred. Eles desceram cerca de 91 metros e não havia sinal de Fred. Quando eles começaram a subida, precisaram iniciar uma série de longas paradas de descompressão. Isso pode parecer um processo menos perigoso do que a descida, mas quando os mergulhadores ficam parados, esperando em profundidade, às vezes por horas, pode ser difícil manter a atenção no mergulho. Durante uma dessas longas paradas, nos 76 metros, a atenção do grupo foi atraída a uma explosão repentina de bolhas, misturando-se com uma nuvem de poeira ao seu lado. Assim como Fred alguns dias antes, Bud havia se enroscado nas cordas, mas isso o deixou em pânico imediato. Quando isso aconteceu, ele se debateu na água em uma tentativa desesperada de se libertar, mas só serviu para amarrá-lo cada vez mais. Aproximar-se de um mergulhador em pânico pode ser perigoso, mas Hal puxou a faca de mergulho e nadou até ele de qualquer maneira, então agarrou a corda e conseguiu cortá-la. Bud estava completamente livre, mas ainda em pânico, então os dois começaram a subir juntos, mas depois de apenas alguns metros foram parados por outro emaranhado. Hal cortou a corda novamente, mas quando olhou para trás, notou que Bud não estava mais com um regulador de ar em sua boca. Em vez disso, ele estava tentando respirar através do tubo conectado ao seu colete de segurança. Na verdade, ele estava tentando respirar diretamente sobre a saída de ar que existe no tanque. Hal imediatamente tentou pegar um regulador sobressalente em seu próprio tanque e tentou enfiá-lo na boca de Bud,
mas Bud não aceitou porque estava muito desorientado e em pânico para entender o que Hall estava tentando fazer. Em um último esforço para salvar Bud, Hall ativou seus dispositivos de controle de flutuabilidade, enchendo seus coletes com ar para fazê-los subir imediatamente. Esse foi um movimento extremamente perigoso, já que eles ainda precisariam parar para descomprimir, mas mesmo assim, a doença de descompressão parecia um cenário menos pior do que o afogamento. Perto da superfície, a água se tornou mais escura e turva, obscurecendo a visão de Hall de qualquer coisa acima deles. Eles haviam atingido uma saliência. Hall então sentiu algo segurando ele e puxando seu regulador para fora de sua boca. Agora era ele quem estava emaranhado nas cordas. Apesar disso, milagrosamente, Hall conseguiu manter sua calma durante toda essa provação. E em pouco tempo ele se libertou das cordas e emergiu do poço de Emerald Springs. Ao romper a superfície da água, ele tinha certeza que logo veria seu amigo Bud surgindo também, mas ele não estava lá. Antes que pudesse pensar, começou a sentir uma dor agonizante e um enjoo severo, devido à descompressão que sofrera, e logo se tornou insuportável. Hall estava a uma profundidade de 91 metros e em menos de 10 minutos atingiu a superfície. Essa situação requeria ao menos 2 paradas de descompressão. Ele gritou para a equipe esportiva pedindo para chamarem uma ambulância o mais rápido que pudessem, e algum local com uma câmera de descompressão para onde ele pudesse ser levado. Depois, ele mergulhou novamente, tentando obter algum alívio da dor que ele estava sentindo. Enquanto Hall estava descendo novamente, o terceiro amigo, Bill, que ainda estava subindo, deu de cara com Hall e percebeu que algo estava errado. Então decidiu se manter ao lado do amigo enquanto realizava sua pausa para a descompressão. Quando a ambulância chegou, Hall finalmente emergiu. Ele foi levado às pressas para Cape Canfield, a 20 km de distância, e colocado dentro de uma câmara hiperbárica, pouco antes da meia-noite. Finalmente, por volta das 6 da manhã, ele estava totalmente descomprimido e a caminho do hospital, onde se recuperaria totalmente após alguns dias. Hall havia se envolvido em 2 trágicos acidentes de mergulho no poço de Emerald Springs. Os corpos de Fred e Bud nunca foram encontrados, então a causa exata do falecimento deles é desconhecida. Acredita-se que Fred e Bud estavam sofrendo de algum grau de narcose por nitrogênio. Isso pode ter causado o desmaio de Fred e o pânico de Bud, levando finalmente os dois a se afogarem. Nas semanas que se seguiram, a polícia precisaria ser chamada várias vezes, pois as pessoas invadiam a propriedade para ver onde tudo aconteceu. Alguns pularam a cerca e outros até entraram na água. Os acidentes que vitimaram Fred e Bud já eram mais do que suficientes para que os proprietários e as autoridades proibissem estritamente qualquer pessoa de entrar no poço de Emerald Springs novamente. Atualmente, Hall está se aproximando dos 90 anos de idade e é visto como uma lenda viva na comunidade do mergulho em cavernas. Essa é a Mina do Levante, também apelidada de Mina Submarina. Ela foi inaugurada em 1820 e, com o tempo, sua profundidade atingiria 700 metros. Mas também uma parte dela alcança 300 metros abaixo da superfície do oceano. Com certeza, você pode imaginar o que poderia acontecer se um daqueles túneis entrasse em colapso. Essa é a história do desastre da mina. Existem muitos empregos hoje que são exaustivos ou emocionalmente desgastantes, mas o número de empregos que realmente ameaçam a vida é muito baixo em comparação com algumas centenas de anos atrás. Enquanto algumas das melhorias podem ser creditadas às novas tecnologias de segurança e ao melhor treinamento, a mineração, em particular, nunca foi uma tarefa fácil, e ainda hoje não é. Conhecida como a Mina do Levante, essa mina está localizada no extremo sudoeste da Inglaterra. Ela foi inaugurada em 1820 e era principalmente uma mina de cobre e estanho e pequenas quantidades de arsênico, numa época em que o cobre e o estanho estavam prestes a se tornar importantes por serem usados na produção de latão e bronze. Atingindo cerca de 600 metros abaixo da terra, um dos poços estava a apenas 12 metros do leito do mar acima. Se aquele túnel tivesse falhado, a mina teria se enchido de água tão rapidamente
que seria impossível para alguém nos níveis mais baixos pudesse escapar a tempo. Além da ameaça de inundamento, a mina sofria com as temperaturas, que às vezes atingia mais de 40 graus Celsius. Muitos dos mineiros só conseguiam trabalhar por curtos períodos de tempo e sem equipamentos de proteção básicos para evitar desmaiar. Alguns nem ao menos usavam botas para o trabalho, porque fariam com que o suor se acumulasse e fosse menos eficaz em resfriar os seus pés, colocando eles em risco de desenvolver um problema conhecido como pés de trincheira. Antes de entrarem na mina todos os dias, os trabalhadores usavam uma vela presa ao topo de seus capacetes, já que eles precisariam ter as mãos livres para trabalhar, subir as escadas e usar suas ferramentas. As minas eram grandes demais para pendurar velas ao longo de cada passagem e mantê-las todas acesas. Então, por mais estranho que pareça, essa era a única maneira de iluminar qualquer coisa lá embaixo. Mas isso trazia novos problemas, porque as velas apagavam regularmente durante o trabalho e precisavam ser reacendidas. Então, os trabalhadores carregavam fósforos em recipientes à prova d'água. Todos os dias, centenas de trabalhadores desciam pela mina. Uma vez lá embaixo, eles usavam furadeiras manuais para cavar canais nas rochas, para poder encherem com pólvoras, enquanto os homens esperavam que a explosão quebrasse as pedras maiores. Então, eles limpavam os escombros com ferramentas manuais, e depois outras equipes traziam toras e pranchas de madeira atrás deles para escorar as paredes e o teto. O processo se repetia enquanto centenas de toneladas de pedras e minérios precisavam ser removidos de volta à superfície todos os dias, onde seriam processados. Isso requeria o uso de centenas de carroças puxadas por cavalos e mulas, acostumadas a trabalhar no subsolo. Para tornar as coisas ainda mais cansativas do que já parecem, no final de um dia inteiro de trabalho, os homens precisavam sair da mina subindo 80 lances de escada. Se estivessem bem fundo, esse processo poderia levar até 1h30, sem mencionar o tempo de volta até suas casas. A mina do Levante certamente parece um dos piores empregos que a pessoa poderia ter, mas apesar disso, entre 300 e 700 pessoas trabalhavam na mina na maioria dos anos, cerca de 2/3 dela no subsolo, o restante na superfície, incluindo mulheres, crianças e homens com limitações que os impediam de trabalhar lá embaixo. Em 1840, os motores começaram a se tornar um pouco mais comuns e começaram a ser usados na mina. Foram desenvolvidos mecanismos para puxar o minério para a superfície através de baldes, e também subir e descer com os trabalhadores. É fácil de ver por que eles ficaram tão felizes com a nova máquina em comparação com a 1h30 de subidas de escadas. O motor levava apenas meia hora e era muito mais seguro para os mineiros exaustos, embora tivesse o perigo de quebrar uma peça e a queda fosse bem alta. Foi uma melhoria considerável e até mesmo algumas taxas foram melhoradas, como a redução de problemas cardíacos e o aumento da expectativa de vida para os trabalhadores em minas. Graças a uma série de engrenagens, o motor era capaz de mover o peso de 24 toneladas. Portanto, independentemente de quão incomum parecesse na época, o motor realmente trouxe grandes melhorias. Por outro lado, já na década de 1850, os primeiros elevadores modernos começaram a ser usados, e até mesmo motores semelhantes se tornaram primitivos, já que usavam apenas uma haste móvel em oposição a 2 cestas carregadoras, o que efetivamente dobrava o tempo necessário para chegar à superfície ou ao fundo, porque metade do tempo era gasto esperando entre as saliências. Além disso, usava um tipo de motor que se mostrou instável e não confiável. Mais tarde, foi substituído em 1893, mas apesar disso, continuou sendo usado por quase 30 anos. Em 1919, o uso constante desgastou os componentes e os eixos. A madeira apodreceu pelo calor e a umidade, e isso colocou a máquina sob o estresse de milhões de repetições, transportando até 130 pessoas ao mesmo tempo. Centenas de peças menores foram substituídas ao longo dos anos, mas finalmente, em 20 de outubro de 1919, o turno da manhã estava encerrando as atividades e começando a voltar à superfície. Por volta das 15 horas houve a troca de turnos, e os trabalhadores que deixavam a mina disseram à administração que o motor não era mais seguro, estava frágil, e partes dele quebravam ao mover os trabalhadores. E os degraus das escadarias também foram corroídos e não foram devidamente reparados, mas a administração se recusou a fazer qualquer coisa a respeito. A substituição do motor custaria muito dinheiro, e embora houvesse planos para cavar um novo poço vertical
e instalar algo um pouco mais moderno, o trabalho ainda não havia começado até então. Na época, a mina empregava 331 pessoas, com 187 delas trabalhando no subsolo. E à medida que mais e mais pessoas utilizavam os pequenos degraus de madeira das escadarias, enquanto os trabalhadores se preparavam para descer, houve um forte estrondo de metal, que foi o som de um dos suportes das vigas superiores que estava desgastada há 5 anos, desde que foi substituída pela última vez. Em um momento, ela se rompeu por completo, e todos os homens que usavam a longa escadaria começaram a cair através dos túneis verticais. Depois de caírem as primeiras escadarias, eles bateram na parte inferior, danificando o elevador e fazendo com que ele entrasse em colapso e caísse sobre os homens mais abaixo. Os trabalhadores mais abaixo começaram a perceber que algo estava errado e puderam ouvir o que parecia ser uma avalanche de pedras e madeira caindo em sua direção. Enquanto a plataforma tremia sob seus pés e começava a deslizar, dezenas de trabalhadores pularam para a saliência mais próxima ou andares diferentes. Outros apenas se seguraram por suas vidas e se viram deslizando nível após nível para a escuridão. Enquanto isso acontecia, suas velas foram apagadas pelo movimento repentino, e o poço foi preenchido com os sons estridentes de rochas ao redor, enquanto as escoras das paredes se curvavam, causando um desmoronamento parcial. Um momento depois, a poeira começou a assentar e o barulho de pedra e de metal foi substituído pelo silêncio e depois pelos gritos crescentes de homens presos pedindo por ajuda, e quase tudo na escuridão total. Depois que a haste despencou toda a superfície, um pedaço de 300 toneladas que havia se quebrado caiu, quebrando as vigas de madeira e os patamares ao longo do caminho, antes que finalmente perfurasse a parede do poço e parasse. Isso também bloqueou completamente o túnel de saída, bloqueando os homens no subsolo. Um dos trabalhadores que estava se preparando para assumir o novo turno, chamado John Grenfell, se ofereceu para descer no poço e ver o que tinha acontecido. Assim que chegou próximo, ele pôde ver um grupo de feridos que estavam inconscientes entre as vigas de madeira partidas e as pedras que selavam completamente o túnel. Infelizmente, o pai de John era um dos gerentes do local e também se encontrava entre os desaparecidos. Após o colapso da mina, a chamada de emergência foi feita o mais rápido possível. Na época, poucos lugares naquela parte da Inglaterra tinham telefones, mas conforme a notícia se espalhava, outros mineiros fora de serviço vieram em massa das cidades próximas e de dezenas de outras minas próximas para ajudar os amigos e familiares. Todos chegaram no primeiro dia enquanto o resgate estava em andamento, tentando salvar o máximo de trabalhadores que pudessem. Esse era um trabalho arriscado, porque as paredes estavam muito danificadas. Os socorristas precisavam ser içados para dentro dele por uma corda. Lá dentro, eles amarravam cordas em volta de cada pedaço de entulho, levantando e tirando do caminho, tentando não desestabilizar o poço ou fazer com que mais pedras caíssem. Todas essas pedras e madeiras que pesavam centenas de quilos precisavam ser puxadas para abrir caminho para os sobreviventes, e isso duraria dias a fio. Obviamente, aqueles que estavam presos lá embaixo também tiveram seus próprios desafios depois de sobreviverem ao colapso inicial. Mais de 100 sobreviventes fizeram o possível para se manter agrupados. Alguns ainda tinham as escadas de emergência em seus níveis, que não haviam sido derrubadas, e ainda eram capazes de se movimentar, mas não havia nenhuma chance de subir à superfície. Em vez disso, eles reuniram todos que puderam e ajudaram os feridos a caminhar até o poço de bombeamento de água, que ainda estava equipado com escadas de emergência. 2 horas após o colapso, para o alívio dos homens da equipe de resgate, os primeiros sobreviventes que não haviam ficado bloqueados pelo deslizamento começaram a aparecer perto da superfície pedindo por ajuda, e incrivelmente exaustos após um dia inteiro de trabalho. Aqueles que não estavam feridos se juntaram aos esforços de resgate. Até então, mais de 50 de seus amigos e colegas de trabalho permaneciam desaparecidos em algum lugar lá embaixo. No final, seriam necessários 3 dias inteiros de escavação, guinchos e buscas através de túneis parcialmente fechados para alcançar todos os sobreviventes. Mas o processo era lento e, em muitas ocasiões, eles não conseguiram alcançar aqueles que gritavam por ajuda antes que fosse tarde demais. Infelizmente, isso incluía o pai de John. Os trabalhadores da mina de Levante eram como uma pequena comunidade. Todos vieram de pequenas cidades e vilarejos próximos, então todos eles se conheciam lá, e cada perda era um amigo ou familiar de alguém. Ao longo de 3 dias de esforços de resgates constantes, o número de perdas aumentou para 31.
Dentre eles, 14 foram encontrados perto do topo da pilha de destroços, a cerca de 50 metros de profundidade. A maioria dos demais estava entre 60 e 110 metros, e os 3 finais foram encontrados a 120 e 200 metros de profundidade, resultado de serem atingidos por destroços que caíram. Entre esses sobreviventes estava um menino de 14 anos chamado William Lowry, que passou 15 horas preso perto do topo da pilha antes de finalmente ser resgatado. Na verdade, ele foi o primeiro a ser retirado de lá, com 8 costelas quebradas e precisou de 36 pontos no rosto e na cabeça, mas conseguiu se recuperar totalmente. Outro homem, chamado Nicholas Thomas, aguentou 50 horas inteiras apenas para falecer de exaustão depois de ser resgatado no caminho para a superfície. Infelizmente, 5 dos trabalhadores sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, mas perderam a vida no colapso da mina. Uma investigação posterior descobriu que o suporte do topo da haste que havia quebrado foi feito de maneira inadequada. O metal tinha falhas internas e por isso tomaram a decisão de rotular o caso como um acidente, eliminando toda a responsabilidade dos proprietários. De fato, nenhuma outra mina em toda a região ainda usava um motor tão rústico como a do Levante. Todas as outras contavam com sistemas mais modernos e seguros. Os trabalhadores que sobreviveram não receberam direito a qualquer compensação financeira, e muitos deles foram forçados a se mudar por se tornarem incapazes de pagar o aluguel de suas casas. Ainda assim, algum tempo depois foi criado um fundo para desastres, e pessoas de todo o condado contribuíram na esperança de arrecadar 15 mil euros. Inclusive, a companhia de seguros da mina pagou indenizações, mesmo que os proprietários fossem considerados inocentes. Mas isso só poderia ajudar até certo ponto, e obviamente, isso não poderia trazer ninguém de volta. A mina em si continuou operando por mais alguns anos, mas era apenas uma sombra do que já foi um dia. A crise financeira dos anos de 1930 tornou impossível a substituição do motor por um sistema mais moderno. Apenas em 1967, o motor da mina foi trocado, e o antigo ficou aos cuidados do National Trust, que é uma agência de conservação governamental. Ele foi mantido como uma peça histórica, juntamente com outras peças da mina, que foram gradualmente substituídas e trazidas à superfície como peças históricas. A mina do Levante permanece aberta à visitação pública até os dias atuais, mas as partes subterrâneas estão firmemente seladas. Olá, eu sou o Guto, seja bem-vindo ao canal Interessante e Assustador. Se você quiser me ajudar a continuar fazendo vídeos sobre histórias de mergulho e de explorações de cavernas, é muito simples. Além de deixar o like e se inscrever, a partir de R$2 por mês você já pode apoiar o meu trabalho, e ainda ganha acesso às exclusividades do canal. Para saber mais, basta clicar na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, e eu vejo vocês no próximo.